vocês? Aqui é a Nath Sabatini e hoje nós vamos ter um vídeo bem diferente, mas bem legal porque me lembra a minha infância. Como vocês já viram aí no título, eu vou falar sobre alguns animes da minha infância, que eu assistia quando eu era pequena. Eu fiz uma lista com 8 animes, porque tem vários, claro, que eu assistia quando eu era mais nova, mas eu tentei fazer essa lista com os que eu mais gostava ou os que eu mais assistia. E eu vou contar quais eram e também vou tentar explicar um pouquinho como é a história deles, porque eu sei que tem vários desses animes que o pessoal não conhece ou nunca assistiu, então vale a pena vocês conhecerem e vai que bate curiosidade, alguém aí quer ir assistir, então eu acho que vale a pena. Eu vou tentar pesquisar na internet, procurar alguma parte do anime, fotos ou a abertura dele, só pra vocês darem uma olhada como são os personagens, como é o tipo de desenho. Vamos começar logo! E é claro que o primeiro da minha lista é o Inuyasha. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer. Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso. Tem a força que me guia, é o paraíso. E a história começa mostrando a Agome, que é a personagem feminina principal. Ela é uma garota de 15 anos. E ela mora em Tóquio em um tipo de templo antigo. A casa dela é tipo um templo, uma coisa bem antiga mesmo. E dentro do terreno da casa dela tem um poço antigo que é chamado de Poço Come-Ossos. E no primeiro episódio ela vai lá nesse lugar onde tem esse poço para procurar o gatinho dela, o Buyo. E o que acontece é que do nada um monstro, ou na verdade um yokai, que é o que eles chamam no anime, aparece desse poço e cata ela e traz para dentro do poço. E a partir daí, a Agome ela aparece, ela é como se ela voltasse no tempo, e ela aparece numa era mais antiga. E eles dizem que é a era Sengoku, acho que é Sengoku. A era Sengoku no Japão, que é muitos anos atrás, né, não só alguns. Na história já do primeiro episódio, a Agome ela acaba descobrindo que ela é a reencarnação de uma sacerdotisa muito poderosa, que é a Kikyo. Essa sacerdotisa, a Kikyo, ela protegia no passado uma joia chamada Joia de 4 Almas. E essa joia, ela dá poder a quem quer que possua ela. A Kikyo, quando ela morreu, ela pediu para que essa joia ela fosse queimada junto com o corpo dela, para que assim nenhuma pessoa com más intenções pudesse pegar. Então a Agome, nesse episódio, ela acabou sendo atacada novamente por aquela yokai centopeia, que puxou ela no poço. Enquanto ela estava fugindo pela floresta, ela encontrou o Inuyasha. O Inuyasha é um meio yokai cachorro e ele estava selado numa árvore há 50 anos. E no desespero dali da yokai centopeia atacando ela, ela acabou libertando o Inuyasha, ou seja, ela tirou a flecha que estava selando ele e deixou ele solto. No meio dessa luta toda do Inuyasha matando a mulher centopeia, essa yokai ela acabou mordendo a Agome aqui na cintura. E o que aconteceu foi que a joia de 4 almas saiu de dentro do corpo da Agome. Então, a joia foi cremada, foi queimada lá com a Kikyo e apareceu agora no corpo da Agome, que é a reencarnação dela. Com isso, com a joia reaparecendo, vários yokais, claro que já sentiram, e começaram a se interessar para pegar a joia e ter mais poder. E o que aconteceu foi que no meio da história, do desenrolar da história, de monstros vindo, a joia ela acabou sendo quebrada em vários fragmentos. E esses fragmentos se espalharam por todo o canto. Então, esse é o principal objetivo do anime do Inuyasha. São eles andando pelo mundo tentando juntar os fragmentos da joia de 4 almas. E claro que vários monstros, vários yokais também estão em busca desses fragmentos. E é aí que acontecem as lutas, as batalhas. E aparece o inimigo principal, que é o Naraki. Mas é uma história engraçada, que tem aventura. Tem uma parte também um pouco romântica, mas eu não vou ficar contando nenhum detalhe, não. Se você ficou curioso, vai lá assistir no Inuyasha, que vale a pena. Depois eu tenho o Samurai X. E ele conta a história do Kenshin Himura, que ele é um pacífico espadachim que prometeu nunca mais matar. Por quê? Porque alguns anos atrás, ali da história do Kenshin, ele antes era conhecido como retalhador. Dá pra imaginar por quê, né? Ele utilizava as habilidades dele com a espada e matou muitas pessoas. E depois de alguns acontecimentos na vida dele, que eu não vou contar, ele decidiu não matar mais ninguém.
Ele decidiu usar a espada para proteger as pessoas. E logo no primeiro episódio, a gente vê o Kenshin, ele meio que dando um rolê pelo Japão, né? Ele vira um andarilho, na verdade, é assim que chamam ele, depois ele decidir não matar mais ninguém. E ele acaba encontrando um dojo chamado Dojo Kamiya. E nesse dojo tem a professora que ensina Kendo, que chama Kaoru, que é a personagem principal feminina. E ela ensina um estilo que chama Kamiya Kashin, que é um estilo de luta com espada que, na verdade, tinha o objetivo principal de proteger a vida e não de ser usado com guerra para matar pessoas e coisas desse tipo. Então o Kenshin, ele acaba gostando disso, gostando desse pensamento, e ele acaba ficando ali naquele dojo, morando lá também junto com a Kaoru e com o resto da família dela e alunos e tudo mais. Só que no decorrer da história, é claro que vários inimigos do Kenshin do passado, quando ele ainda era retalhador, e também novos inimigos acabam aparecendo, e assim que acaba passando a história com o desenvolver dessas lutas, e claro que tem uma história muito maior aí por trás, mas eu vou deixar pra quem tiver curioso aí pra assistir. Assista que vale a pena, é bem legal. Depois eu vou falar um pouco do Yu Yu Hakusho. E o Yu Yu Hakusho conta a história do Yusuke. Ele é um adolescente meio delinquente, sempre fazendo coisa errada pela cidade. Mas logo no primeiro episódio, se eu não me engano, ele acaba tentando salvar uma criança de ser atropelada. E ele é atropelado no lugar da criança e acaba morrendo por causa disso. Depois de morrer, ele acaba indo pro submundo, igual eles chamam no anime, e acaba conhecendo o Koema. Eu não sei falar o nome direito, eu acho que é isso. O Koema, que é um dos governantes lá do submundo, é o filho do governante, se não me engano, que é uma criancinha. E ele acaba passando ali com o Koema por vários testes e acaba fazendo um acordo com ele. Ou seja, o Yusuke iria reviver, voltar ao mundo dos humanos, mas iria receber o título de detetive sobrenatural. Ou seja, ele iria voltar para a Terra e ele iria começar a investigar coisas, acontecimentos que tenham relação com monstros, com fantasmas e com coisas desse tipo. Então ele iria ajudar a Terra contra esses monstros. Vale a pena também ver, por isso que ele tá na minha lista. Espero que alguém aí assista. Depois, um anime que é difícil alguém aí não conhecer. Pokémon. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Me diz se alguém aí não conhece, porque ainda mais depois que lançou o Pokémon GO no ano retrasado, né? Faz tempinho já. Depois que lançou o Pokémon GO, principalmente, eu acho que é difícil alguém não conhecer Pokémon, pelo menos não saber o que é difícil. E o Pokémon conta a história do Ash e da aventura dele para se tornar um mestre Pokémon, ou seja, pegar todos os Pokémons e se tornar um mestre. E nessa aventura ele circula por várias cidades ali que existem no anime, procurando esses Pokémons, tentando capturar esses Pokémons. Ele tá sempre na companhia do Pikachu dele, e também, pelo menos nas temporadas que eu assisti, ele tava sempre acompanhado da Misty e do Brock. Depois eu acho que muda, né, os personagens, aí eu já não conheço direito. Mas então ele vai passando por essas cidades, encontrando Pokémons novos e também enfrentando os desafios e os inimigos da equipe Rocket. Então é um anime bem legal de assistir e esse negócio de Pokémon é algo que atrai, né? Porque dá vontade de realmente ser o mestre Pokémon e capturar eles. Acho que é por isso que o Pokémon GO fez tanto sucesso, né? Porque quem é fã desse tipo de coisa é tipo a maior emoção você completar sua Pokédex. Depois nós passamos por um anime já um pouco mais fofinho, que é a Sakura Card Captor. A Sakura Card Captor conta a história da Sakura Kinomoto. Ela é uma garota de 10 anos no começo do anime, né? E ela mora numa cidade fictícia chamada Tamoeda. O que acontece no começo do anime é que ela acidentalmente abre um livro, e quando ela abre o livro e lê o nome dele,
e ler o nome desse livro, algumas cartas mágicas, chamadas cartas clown, elas escapam do livro e elas são espalhadas pela cidade de Samoeda. Juntamente com as cartas, sai do livro o Guardião das Cartas, que é chamado de Kerberos, mais conhecido como Quero, que é bem mais fácil. E o Quero diz pra Sakura que a partir daquele momento ela ia se tornar uma card captor, ou seja, ela teria que ir andar pela cidade procurando essas cartas Claw e juntá-las novamente. E tinha que fazer isso antes que essas cartas causassem confusão, porque cada carta tem um tipo de poder, então ela teria que juntar todas essas cartas novamente. O próximo é o Tokyo Mew Mew Power. Aqui no Brasil eu sei que chamava de Super Gatinhas. Depois eu acabei assistindo mais alguns pela internet, então eu acabei já acostumando com nomes em japonês. Mas é um anime também super fofinho, esse sim é bem mais menininha. É difícil, eu acho, que os garotos conhecerem. Mas eu gostava bastante, tanto que eu decidi fazer o cosplay da Ichigo. Então a personagem principal é a Ichigo. E no começo do anime, ela é simplesmente uma estudante comum e apaixonada. Mas o que acontece? No anime acaba acontecendo um terremoto. E nesse terremoto, a Ichigo e outras 4 garotas, elas são atingidas por um tipo de luz. E essa luz acaba alterando o DNA delas e mesclando o DNA delas com o de animais. E isso acaba dando a elas alguns tipos de poderes e as possibilita de se transformar em Mew Mews, que é como elas são chamadas, o grupo, né? E elas acabam tendo que batalhar contra alguns alienígenas, porque esses alienígenas, eles acabam vindo pra Terra e estão mesclando o DNAs de animais com de alienígenas e acabam criando algumas quimeras ou alguns predadores, eu acho que era chamado aqui no Brasil. Então elas têm que lutar contra esses alienígenas e contra esses predadores que são formados, e assim elas protegem a Terra contra uma destruição e tudo mais. Agora eu vou passar para 2 animes já bem mais infantis, eu diria, que eu assistia quando era mais novinha mesmo, mas bem criança. E primeiro eu tenho o Mirmuzibang. Eu adorava Mirmuzibang até hoje, às vezes eu tô no meu quarto e eu começo a cantar a música da abertura sem querer, tipo, do nada vem a música na minha cabeça. E eu gostava bastante do Mirmuzibang, eu dava muita risada, que é engraçado. E o anime conta a história da Kaede, que é uma menina estudante da 8ª série, se eu não me engano. E o problema é que ela tem dificuldade de relacionamento, ela é muito tímida, então isso dificulta muito que ela se aproxime também de garotos. E o problema é que ela já era apaixonada pelo o garoto mais popular da escola. Até que teve um dia que ela entrou numa loja misteriosa e comprou uma caneca azul. Tinha uma frase escrita, que eu não lembro exatamente como é a frase. É alguma coisa que se ela lesse aquela frase em voz alta e colocasse chocolate quente dentro daquela caneca, ia aparecer uma fada do amor que iria ajudar ela a realizar o desejo dela. E claro que a Kaede seguiu as instruções, fez tudo isso, e aí apareceu o Mirmo, que é essa fadinha, um bichinho gordinho e pequenininho assim. E apareceu ele, e o Mirmo, ele é um personagem um pouco desastrado, eu diria. Então, no decorrer da história, enquanto ele tenta ajudar ela a conquistar o garoto que ela gostava e resolver os problemas dela, ele acaba se atrapalhando todo e causando mais confusão. Então é uma história bem divertida e engraçada, que é bem legal para criança assistir, principalmente. Por fim, temos uma história que, quando eu tava dando uma pesquisada na internet, né, eu vi que foi uma história bem famosa, né, em vários lugares no mundo, que é o Hantaro. Hantaro, vem aí! Hantaro! Estamos juntos, conseguimos! Sou seu fã! Somos loucos por sementes! Vamos ajudar a amiga Laura! Hantaro! E a história principal do Hantaro é de um grupo de hamsters que eles saem das gaiolas dele e fazem planos para ajudar os seus donos.
Então, o personagem principal é o hamster Hantaro e a dona dele é a Laura. Então, eles sempre estão ali nos episódios do anime tentando ajudar a amiga Laura, que é a dona do Hantaro. Então, também é uma história já bem mais infantil e também bem fofinha e vale a pena as crianças de hoje em dia conhecerem também. Então é isso, galera. Esses foram os 8 animes que eu assistia mais quando eu era criança. Os primeiros animes, eu diria. Se gostaram do vídeo, aí curtam no joinha. Se inscreva no meu canal, vê lá os meus outros vídeos, as minhas maquiagens, enfim, todas as minhas coisas. E também me sigam lá no Facebook e no Instagram e curtam minhas fotos, conversem comigo se tiver alguma dúvida, porque lá é mais fácil de conversar do que aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado para conhecer algum anime diferente, né? E é isso. Muito obrigada mesmo e eu vejo vocês no próximo vídeo.